Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero conversar especialmente com os pais que têm um filho que está sob acompanhamento terapêutico, seja com um fonoaudiólogo, um psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, enfim, não importa muito a especialidade, mas sim o processo em si, o processo terapêutico que a criança está sendo submetida. Eu resolvi gravar esse vídeo porque a partir de conversas que eu tenho, muito frequentes com famílias que entram em contato para pedir algum tipo de orientação, de informação, eu percebo um certo padrão em algumas questões que realmente precisam melhorar e que só as famílias, só quando as famílias tiverem esse olhar para poder realmente conseguir ter algum tipo de direcionamento mais assertivo em relação ao profissional que está sendo escolhido e ao tipo de terapia na sua estrutura como um todo, para que possa haver algum tipo de direcionamento mais organizado nesse sentido. Então, a princípio, algo que realmente já chama a atenção logo no contato, no início do processo terapêutico, é em relação à avaliação. É muito importante que as famílias tenham acesso e que esse profissional, portanto, ofereça, elabore e entregue, explique também para a família qual foi a avaliação que ele fez e faça isso, de preferência, através de um relatório por escrito. A avaliação, ela dá um respaldo, ela dá um contorno, ela dá uma base, ela formaliza, ela registra, o ponto de partida daquela criança naquele momento da terapia, do início, e inclusive serve como ponto de referência, porque após um tempo de processo terapêutico, e isso varia muito para cada caso, mas o fato é que após esse processo, muitas vezes a gente já identifica mudanças significativas que não necessariamente vão fazer com que a criança entre já numa alta, mas que ela possa realmente demandar e justificar uma nova avaliação, ou seja, que seja feita uma reavaliação, um relatório evolutivo para que se haja uma comparação, tanto para o profissional realmente se orientar melhor naquele caso, de uma forma mais consciente, mais organizada, como também para ele dar esse retorno para a família perceber qual foi o nível de desenvolvimento que a criança estava dentro daquela demanda e o que foi que ela conquistou. E quais foram, logo no início, é importante que se haja um planejamento terapêutico, que o profissional passe para essa família quais são os objetivos, quais são as habilidades que essa criança precisa, seja aprimorar ou conquistar mesmo ainda, precisa desenvolver. Então, se os pais entendem de uma forma mais técnica todo esse processo, isso facilita muito, e todo mundo sai ganhando. Até porque eu já vi situações da família decidir por interromper mesmo o processo terapêutico da criança, sendo que a criança precisava ainda da assistência, e a família simplesmente interrompe por não estar entendendo, por estar achando que simplesmente a criança entra ali para brincar e fica por isso mesmo. E acaba que muitas vezes a família entende que terapia se resume a isso, não entende, portanto, a parte técnica, e além de tirar a criança daquela terapia, acaba não colocando em outra, não procurando outro profissional, por generalizar esse entendimento de que toda terapia acontece daquela forma muito aleatória, muito solta, e os pais acabam não vendo o valor que aquilo ali realmente tem, para o desenvolvimento da criança. Então, se seu filho está sob acompanhamento, procura ver essa questão do relatório, porque isso realmente vai fazer uma diferença. Esse relatório, inclusive, ele é útil para você, se você achar pertinente, entregar na escola ou mostrar para algum outro profissional que eventualmente venha também atender a criança em parceria com esse profissional atual. Então, é um documento importantíssimo. Uma outra questão que os pais também devem atentar é o nível de comunicação que se tem
com aquele terapeuta, com aquele profissional. O quanto você consegue acessar aquele terapeuta, o quanto você consegue trocar informações, o quanto você está tendo suporte, né, daquele terapeuta, e também o quanto aquele terapeuta está chamando você para ocupar esse lugar, né, de coterapeuta. Porque os pais, o papel da família no processo terapêutico não é apenas levar e pegar a criança da terapia, mas sim é formar uma parceria com o profissional no intuito de fazer com que os estímulos que estão sendo ofertados na sessão possam, de alguma maneira, de forma, claro, muito prática, serem replicados ao longo da semana, ao longo da vida da criança, né, da vida real dela, até para que haja de fato uma assimilação, porque é através dessa repetição que a criança retém aquele aprendizado e se apropria daquela nova habilidade, ela consegue sistematizar e consegue então conquistar essa habilidade que ela estava precisando. Então essa parceria, essa comunicação, ela é primordial. Então, em algumas situações, a depender, claro, do tratamento, da abordagem, é importante que os pais tenham acesso aos materiais, por exemplo, o que foi que a criança utilizou, qual foi o propósito daquele recurso, daquela atividade. E aí eu só abro um parêntese para o caso da psicologia, porque é algo mais que tem exceções, é algo mais diferente, porque existe um processo de sigilo terapêutico e nem tudo, né, que o terapeuta ou o psicólogo trabalha com a criança pode se abrir, não é, de uma forma tão assim detalhada para a família, a menos que haja, não é, um entendimento, um consentimento da criança, mas isso varia muito de acordo com a demanda e com a linha também de trabalho, de abordagem que aquele psicólogo segue. Mas, de um modo geral, é muito importante que os pais tenham essas orientações mais personalizadas, mais práticas, para que eles possam também se capacitar para assumir esse lugar, não é, de coterapeutas. Uma outra questão que também é importante atentar é em relação à logística, não é, como um todo, a parte estrutural mesmo da terapia. Porque a gente sabe que o processo terapêutico ele demanda tempo. Não tem como a gente dizer, olha, você vai trazer seu filho X sessões e aí pronto, ele recebe alta. Não é tão simples assim. Existe, né, um processo de médio e longo prazo e isso demanda regularidade. Geralmente as terapias elas acontecem pelo menos uma vez na semana. Isso varia também de acordo com a demanda da criança, mas o que realmente tem esse ponto em comum é essa frequência, essa regularidade, essa sistematicidade. Então é importante que os pais no início do processo terapêutico atentem essa questão da logística, ou seja, o horário que o terapeuta tem, que ele está oferecendo disponível, o dia da semana, a localização do consultório desse terapeuta também, avaliar toda essa dinâmica para que realmente essas situações, esses aspectos não acabem passando na frente da condição realmente de manter essa regularidade, acabem impactando isso de alguma forma. Avaliar também a pontualidade do atendimento. Eu já vi situações, infelizmente ainda acontecem, serviços que estão muito sobrecarregados, tanto na parte pública como no sistema privado, que às vezes a criança passa mais tempo na sala de espera, esperando para ser atendida, do que dentro da sessão propriamente dita. Então a criança já chega desgastada, já chega irritada, já chega sem paciência, sem nenhum nível mínimo de engajamento para poder fazer, não é, colaborar com as sessões. Muitas vezes só de ouvir falar que tem que ir para a sessão naquele dia, a criança já recusa, já chora, porque ela já associa um processo desgastante de sobrecarga para ela, que realmente não é interessante, e você muitas vezes acaba entrando num jogo de faz de conta, né? Em que você leva a criança, ela é atendida de uma forma rápida, não é? Muitas vezes um tempo que não é o adequado, não é o indicado para realmente fazer uma intervenção de qualidade, e aí você leva a criança para casa e você entra nesse ciclo de levar e trazer a criança e acaba não tendo, né, um aprofundamento, uma parceria, uma relação com aquele terapeuta
de modo que vocês possam realmente potencializar e tornar o processo terapêutico mais produtivo, para que no final das contas quem saia ganhando de fato, de uma forma muito positiva, é a criança, né? Então, é muito importante que vocês atentem a esses detalhes. Se algum desses aspectos que foram citados aqui, se vocês identificarem que realmente estão um tanto quanto deficientes, procura conversar com o profissional, procura tentar realinhar, procura tentar ao menos negociar algum tipo de melhora para que isso realmente possa ser reorganizado e melhorado para o processo terapêutico da criança, ok? O vídeo de hoje foi esse, lembrem de avaliar e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Grata pela atenção. Tchau!